isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Jesus te ama, isso que é maravilhoso. Então você não está abandonado. Se não tem coisa boa na tua vida, você tem que se aproximar dele, porque ele te ama, para você receber o que você precisa. Amém? Tá? Ele não está na sua cabeça, ele não está no seu intelecto, nas suas emoções, ele está no seu espírito, e a sua alma tem que ser transformada com a sua mente, para você se relacionar com ele. Então, tudo o que você precisa já foi feito, já existe. Então, nada de angústia, nada de tristeza, nada de aceitar o que não é dele. Por isso que você tem que conhecer essa pessoa de Deus. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe seu coração nessa manhã e que a palavra de Deus virá com unção para te abençoar, para mudar a sua visão, amém? Então, minha gente, para nós podermos andar na fé, eu vou mostrar bem hoje aqui na palavra de Deus que nós temos que conhecer o amor de Deus. Se você não conhecer o amor de Deus e viver esse amor, se você conhece Jesus, você conhece Deus Pai. É isso que precisa. Você tem que conhecer Deus Pai, mas é através da pessoa de Jesus. Nada é teoria, gente. Nada é teoria. Quem vive na teoria, vive na religião. Não vai ter milagre. Ontem, a nossa irmã Suzana veio e falou assim: olha, agora eu faço parte aqui. Hoje ela não veio, mas quando ela vier, eu vou apresentar para vocês aqui, que estão presencial, e para aqueles que estão na mídia, que ela agora é membro da nossa igreja. Ela falou: você aceita? Eu falei: aqui é coração de mãe, meu bem. Você quer vir? Está aberto, né? Porque o Senhor não rejeita as ovelhas que o querem, principalmente a verdade. Ela disse: mas sabe que, então, eu estou conhecendo a verdade, agora eu sei distinguir como que Deus opera. Quer dizer, eu estou muito no começo, mas já entendi muita coisa. E agora, então, vem o pregador e diz: olha, esse versículo é para você, recebe agora, pronto, é seu. Ei, ela falou: eu nunca recebi, como é que é isso? Então, eu estou entendendo como que eu entro na palavra de Deus para eu receber a promessa que Deus está dizendo. Então, esta é a diferença de você andar no Espírito. Você tem que conhecer Deus, o Deus que fez as promessas, que não mente, que a própria promessa dele é a pessoa de Jesus, que realizou tudo. É tão simples, é isso. Não fica pondo coisa na cabeça, porque religião só põe coisas que você nunca vai ter. É só blá, 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 conversa, falas bonitas, teorias, teologia, mas não chega na essência de Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu essa condição de nós entrarmos na essência dEle, porque Ele recriou o nosso espírito com a natureza dEle. Uai, se você não anda no espírito, você nunca vai ouvir isso, que você tem um espírito igual ao de Jesus. Com a mesma natureza, com toda a capacitação. Ninguém é Deus, mas Ele nos deu a natureza. Tá? Então, a palavra de Deus é que nos revela isso, que mostra com os olhos espirituais, amém? Eu vou falar mais um pouco sobre fé, porque eu vejo assim, que as pessoas têm problema com fé, de como, mas o que eu tenho que fazer para eu ter fé? Vamos ver se eu consigo, com a palavra de Deus, trazer, obviamente, com o Espírito Santo, mais clareza para todos de como poder usar a fé. Porque se eu estou com problema
que não consigo receber resposta da minha oração, obviamente existe um problema com o relacionamento. Então a gente precisa entender relacionamento com quem? Com a palavra, com Deus. É aí que está. Falta relacionamento, tá? Para eu poder me relacionar mais com Deus, a adoração, gente, é a chave. Mas é lógico que é junto com a palavra. Eu não posso só adorar a Deus e não estudar a palavra, não meditar na palavra, porque tudo junto. É um complexo, gente, a vida com Deus, o nosso relacionamento. Por isso, abre a sua Bíblia agora, em Hebreus capítulo 12, e nós vamos ver o que está dizendo aqui, no versículo 2, tá? Veja só o que ele está falando aqui. Versículo 2, que eu já falei aqui, que existe, eu falei o versículo 1, eu preguei sobre isso outro dia, né? O peso do pecado de quem quer desistir. É um peso, isso é, o pecado causa peso na vida, você sabe. Mas agora ele continua, justamente para não ter esse peso, para querer desistir, ele vai no 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A ignomínia quer dizer o quê? Da vergonha que Jesus passou, no estado que ele foi crucificado e morreu. Não fazendo conta alguma disso, está assentado à destra do trono de Deus. Então é preciso entender, de acordo com esse versículo, que a fé tem a ver com a pessoa de Jesus. Eu já vinha falando isso ontem. Você não tem que ter fé na cura, na resposta da oração. Não, você tem que ter fé em Jesus, você tem que focalizar Jesus. Você tem que, já faz muito tempo que eu estou falando isso. Então vamos ver se eu entro mais um pouco fundo nessa condição, para você ir atrás de Jesus. Tá valendo? Porque ele está dizendo aqui que ele é o autor e consumador da nossa fé. E depois ele ainda diz aqui, olha, olhar firmemente, olhar firmemente não é para as coisas, é para Jesus. Mas como que você olha para Jesus? Uai, adorando a Deus, lendo a Bíblia. O que ele fez para você? É isso que você tem que sintonizar a hora que você vai orar. Está clareando? Orar é isso, é porque o povo não ensina, então a religião fica inventando coisa. A pessoa nem sabe o que ora, vai, religião, fala, vai, verdade. Ora o quê? Deus faz isso, Deus vai lá, Deus vem aqui, Deus, você fica mandando em Deus. Não é o caso, né? Não é assim. Não é manda, vai lá, vem aqui. É relacionamento. Então, o seu relacionamento com a pessoa é ficar mandando ela ficar fazendo coisa? É isso que é? Não. Relacionamentos são duas pessoas em comunhão. Um fala, o outro ouve. Daí o outro fala, o outro ouve. Um questiona, o outro responde. Um ensina, o outro aprende, não é? Relacionamento. Então é isso que ele está dizendo aqui. Porque Jesus é a fonte da fé. Então você vai sintonizar a pessoa de Jesus. Mas aonde? Você vai pôr um quadro e ficar olhando? Não. Isso é religião. Tá valendo? Não. Você vai meditar. O que quer dizer meditar? Pensar profundamente em alguma coisa. Muito. Ficar pensando. O que Jesus fez por você? Eu só sei que ele foi crucificado, mas ele foi bonito crucificado? Dando risada, assim, que alegria, e só assim, ha. Foi com sofrimento, com dores, com doenças, com agressões. Então você tem que meditar no que Jesus fez. A Bíblia que fala isso. Por isso que você precisa da Bíblia para você meditar. Está acompanhando? Você vai pensar no que Jesus fez, porque aí começa a envolver o seu amor por ele, porque é ele que gera o amor, para você amá-lo também, porque você não ama com o seu amor, nem eu. Não é com o amor próprio que nós amamos a Deus, é com o próprio amor dele. Então, por isso que não dá em nada, quando é tudo mental. Não dá em nada.
Porque você quer se relacionar com o seu amor, não é com o seu amor. Porque com o meu amor eu posso fingir. Oi! Mas a hora que eu viro as costas, eu pá! Fico descabelado. Então, isso não é amor. Vocês estão acompanhando? Então, nós temos que receber o amor de Deus. O amor de Deus você recebe, obviamente, lendo a palavra, meditando e adorando a Deus. Tem que passar bastante tempo. Porque o amor de Deus vai começar a fluir do seu coração. Tá? Então, quanto mais nós vemos o caráter de Jesus, quem Ele é, se você começar a meditar e ler nas Escrituras como que Ele foi para a cruz, a trajetória dele, como foi, você vai começar a meditar e ver o caráter dele. Isso ajuda você a ter fé. Porque você vai confiar. Então, se você não medita, você não muda de vida. Você tem que meditar na pessoa de Jesus. Para você conhecer. Ficar pensando. Depois você fala. Você fala. Jesus, você está falando. Ele está com você. Ele vai começar a falar com você. Você vai observar, porque é daí que ele começa a falar. Agora não fica falando, você pensando aonde você vai, o que você sofreu. É tudo eu. E mais. Aí Deus nem vem, porque não é isso o caso. Eu tenho que sair de cena. É assim que você sai de cena. Porque é Ele que tem que estar na cena. Para Ele mudar você e você ser totalmente abençoado. Com abundância em tudo. No amor. Amor ágape. O amor ágape flui do seu coração com compaixão para Deus abençoar. Eu já falei isso daí, quando eu brigava lá com o Fernando. Era um pau só assim. E eu falava assim, isso é branco, ele falava é preto. Pronto, então não dá mais. Tá? E aquele mal-estar, porque ele não queria que eu fosse para os Estados Unidos, porque o diabo não queria, porque eu ia aprender isso tudo. Não só para resolver minha vida, mas para ajudar os outros. Então, o diabo quer roubar a palavra. Então, ficava aquilo, olha, foram 12 anos de dificuldade. Não é fácil. Ter uma pessoa de mau humor na tua casa é fácil? E você fica pisando em ovos porque, agora lá agora vai ser, meu Deus, a pessoa está me odiando, a pessoa está com uma raiva de mim. Aquilo é horrível. Mas eu aprendi, adorando a Deus, a não levar aquilo em conta. Tanto que eu digo para vocês, às vezes eu acordava à noite com uma coisa assim, e sentava ali no sofá, do lado da cama, e ficava orando, e ficava olhando para ele. Mas era um amor tão profundo, que aquela coisa ruim saía tudo de mim. Isso é fé, queridos. Você não consegue sustentar o sangue de Jesus para uma pessoa ser salva? Porque uma pessoa não vai ser salva com o teu ódio. Você pode acreditar nisso. Porque não foi com ódio que nós fomos salvos. Foi com amor, ou não? Então veja onde que nós temos que chegar. Isso é o Evangelho. Ele é totalmente espiritual, não é religião. Religião nem fala disso porque nem sabe. Só vive no ódio, na raiva, vingança e acabar com as pessoas. Não é não? Então é isso aí. Então não é para você olhar para as coisas com fé. Eu vou ter, eu vou fazer, que você quer ter. Você está olhando, você não vai ter. Aí que está o erro. Entendeu isso? Está conseguindo sintonizar? Não, vou ter mais, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Você está só olhando para as coisas querendo ter fé, você não tem. Você tem que olhar para Jesus. Quando você amar Jesus como Ele te ama, você tem. Porque você tem que conhecer o caráter do seu Deus. Está valendo isso? Então, isso é relacionamento com Deus. Você tem que ter. Religião não tem relacionamento com Deus. Então, veja lá Lucas, capítulo 6, versículo 17. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós nunca vamos chegar lá, aonde já está a nossa bênção. Então, veja o versículo 17 e 18, como que as pessoas se aproximavam de Jesus. Versículo 17. E descendo com eles, Jesus, com os discípulos, parou numa
planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. E toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados por Jesus. Então eles vinham porque sabiam que Jesus é que curava. Então você tem que focalizar Jesus. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Para quê? O Espírito Santo está falando toda a Bíblia para você. Para o quê? Para vir para a tua mente, para você ter entendimento. Ele está tirando o que está no seu espírito. Como que você vai resgatar toda a bênção que está no seu espírito? Já que você nasceu de novo e você tem a natureza de Deus, que está no seu espírito, a graça está lá. Como, hein? Cadê teu espírito? Você já viu ele? Não. Mas você pode ver com seus olhos espirituais lendo a Bíblia. Ok? Que já ensinou, que é para colocar o olhar em Jesus. Mas cadê? Traz um quadro aí de Jesus, vamos ficar olhando para ele agora. Não, não é com os olhos naturais. Como eu ensinei ontem, você tem que descartar, deixar de lado os 5 sentidos e entrar só no espiritual, que é com ele que você vê Jesus. Então a palavra de Deus vai formando essa visão para você, do que Jesus fez. E ele carregando a cruz, e aquelas mulheres chorando, ele falou, não chora por mim, chore por vocês, pelos seus pecados. Não chora por mim, eu estou levando os seus pecados. Então não é esse o caso. Entende? Você tem que ver o que ele fez por você. E quando ele tem chance, ele faz. Chance qual é? A fé. Não faz porque não tem fé. Ainda está bolando coisa com a cabeça. A hora que você morrer para você, você vai ter a fé. Você tem que pôr Jesus. Você está entendendo isso? Então fica sozinho, lendo a Bíblia, meditando. Ouça os ensinos que vão te ajudar a captar. Tipo, então eu preciso fazer mais isso, mais aquilo, porque os ensinos é para isso, é para ajudar. Agora, é você que tem que fazer, porque não tem fórmula. Relacionamento não tem fórmula, né? Eu vou te visitar, vou com papel, deixa eu ver. Aí eu chego lá, faço o quê? Eu vou falar, bom, o que eu vou falar? Acho que eu tenho que falar, oi, como vai, bom dia, tudo bem. Não é assim, né? Relacionamento, você se relaciona com a pessoa, com amor, com alegria. É assim que tem que ser com Deus. Não é com uma coisa vaga, eu sei lá, cadê esse Jesus, onde ele está, sentado aonde? Não é assim que você se relaciona com ele. Né? Como que você faz quando você vai orar? O que você fica pensando? Valeu? Então isso tem que estar dentro do seu coração. Então eles viram aqui que Jesus curava, que ele que era o autor da cura, o remédio para a cura é Jesus. Estão acompanhando? O remédio para a paz é Jesus, remédio para tudo. Para a vida, enfim, é Jesus, tá? Então, se eu estou com esse probleminha aí com a fé, eu não tenho relacionamento com Deus, ainda não. Você tem que se relacionar com Ele quando você vai orar. Não tem que fazer nó na cabeça, mas e agora? É só ir lá, eu sei que o Senhor mora em mim. Ou não? Claro que você sabe. Deus habita onde? No teu coração agora. Então, Senhor, eu creio que essa é a tua palavra que o Senhor está falando comigo. Cada versículo, deixa eu prestar atenção. É você que está falando. Então, sintoniza Deus. Para você se relacionar com Ele, não ser uma oração religiosa, porque isso não muda a vida. Vai ficar 20 anos, 30 anos, não vai adiantar. Vai achar que Deus está segurando porque você não merece. Não, merecimento não tem, é graça, está na graça, está tudo feito. É o cartão de crédito. Tem fundo? Pode sacar. Não tem? Pode ser o melhor cartão. Cartão de peso, mas está vazio. Mas ele colocou na tua conta espiritual todo o crédito, hein? Cura, prosperidade, paz, alegria, amor, provisão, e etc. Tudo, revelação, os dons do Espírito, toda a palavra, a própria presença dele, tá tudo já na tua conta espiritual.
O teu cartão está carregado, é o teu espírito. Então ore, deixa o Espírito Santo orar em você, para você conhecer Jesus. Não é para ir na igreja sem conhecer Jesus. Fica falando coisa teórica. Ele nem está presente. Porque a emoção pode muito bem fingir unção e não é. Porque a unção muda. E esse negócio, Deus falou, mudou? Não, então não é Deus que falou. Tá? Vai por aí. Então, Gálatas 5. Estão aprendendo? Ai, que silêncio da igreja católica. Pode falar um amém aqui, não tem importância. Não interrompe o pastor um amém. Glória a Deus. Então veja, Gálatas 5, versículo 6, vocês sabem este clássico versículo, que diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, e nem a circuncisão tem valor algum. Não tem. Não vai precisar mais. Fisicamente. Porque agora o nosso espírito está circuncidado. É Deus. O Espírito Santo está lá. Nós somos dele. Ele é nosso. Glória a Deus. Não precisa de coisa nenhuma. Mas a fé que atua pelo amor. É isso que vale. Ah, mas sabe que tem muita gente que diz, olha... Escuta aqui, se você quiser ter fé, meu amigo, você vai tratar de amar as pessoas. Ele não está falando isso? Quem falou isso? Mas está cheio de gente que ensina isso. Não, você tem que amar. Então, eu tenho que amar, porque senão eu não vou receber nada de Deus. E quanto mais eu amar as pessoas, mais eu vou ter de Deus. Não. Ele não está falando que é amar as pessoas. Ele está falando aqui, a fé que atua pelo amor de Deus, que você tem que ter por Ele. Esse amor de Deus que tem que estar em você. Esse amor tem que estar aí dentro de você operando. Quando ele opera, é compaixão. Você não faz o mal para a pessoa. Você sabe perdoar de todo o coração e ter compaixão. A fé entra aí e a sua vida começa a amansar. Porque você chegou num ponto onde você conhece e sabe do amor que ele tem por você. Você tem que deixar o Espírito Santo revelar isso, que Deus te ama mais do que qualquer pessoa que já passou na tua vida que nunca soube te amar. E você quer se relacionar com Deus com essa falha. Está errado. Não, larga a mão. Deus é Deus. Você tem que conhecer esse Deus. Então, por isso que o mistério acabou em Cristo Jesus. Ele revelou para nós o amor de Deus, o amor desse Pai. Maravilhoso. É por aí, gente. Ai, porque minha vida foi difícil. Foi, passado, você falou certo. Agora você nasceu de novo, larga a mão do teu passado, acabou. Né? Águas passadas não movem moinho, né, minha gente? Nós já sabemos disso, que ele já acabou. Você é nova criatura em Cristo Jesus, fica cozinhando coisa velha, que não vai dar em nada. Sai dessa, muda a tua mente com a palavra de Deus. Ele te chama, ele te quer. Ele quer moldar você nele. É a tua mente. A tua mente é que tem que estar transformada no que Deus é, para você andar com ele. Você vai ver onde Deus vai colocar você nessa vida. Isso é maravilhoso. Então, aí se você conhece o tanto que Deus te ama, é aí que você vai começar a receber tudo. Porque você tem confiança nele. Você sabe que ele está com você. Você tem tranquilidade, você não desequilibrou, você está firme, em paz. A tua tenda é a paz. Não foi que nós vemos? Já largaram mão disso? Nem lembro mais, né? Aí você tem a paz, seja em qual circunstância. Não, Deus não vai me deixar. Pode ser o pior, mesmo que você tenha errado. Você entra na presença dele, não. Eu tenho a paz porque Deus vem me defender, eu me arrependo. Jesus, eu clamo teu sangue, e o Senhor me lava e me limpa e me deixa branco como a neve. O Senhor perdoou o meu pecado e o Senhor está aqui comigo para me ajudar a sair agora dessa. Vamos dizer que seja. O Senhor me ajuda a sair dessa. Agora. E eu tenho a tua paz, vai adorando. Vai adorando. E você não entra em condenação e se afasta de Deus. É aí que está. A pessoa fica com condenação, se afasta de Deus.
perde. Isso é golpe do diabo. O inimigo faz isso. Você fala, não, mas eu não, nem adianta, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus, eu nem devia. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que você tem que ter revelação do amor de Deus. Mas isso você tem que ter relacionamento. Porque você não tem isso daí sem relacionamento. Porque se está com problema na fé é porque não tem relacionamento. Não sabe sair do passo que está. Fica aí, ó, chocando. Mas não nasce nada, poxa. Não nasce nada com nessa choca aí. Nessa chocadeira aí. Hein? É porque não tem fé. Mas fica que nem chocando, né? Já não viu que galinha vai pro ninho chocar? Dá uma doida nela, ela nem tem ovo lá, pô. Ela fica lá, coitada. Não vai sair nada. Já acontece isso. Pega os bichos. Pois é. Agora, conosco, faz favor. Você fica aí, já passou anos e anos, você não sabe, não chega. Ué, cadê a tua fé? Você não crê que Deus te ama. Você não crê. Por isso, o seu relacionamento com as pessoas é sem esse amor. Completamente. Então, não tem retorno. Vai legado. 1 João, está escrito lá tudo isso. Tá? Então, justamente a lei de Deus, ela não é baseada no relacionamento com o Senhor. Por isso que eles nunca conseguiram nada mudar. Eles sabiam todos os itens da lei, 630. Mas nunca tiveram relacionamento com Deus e nunca mudaram. Nunca mudaram. Pensa nisso. Hoje não, hoje você tem relacionamento com Deus. Jesus falou, eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas confiam em mim e me seguem. Elas me conhecem. Porque a ovelha só vai atrás de quem ela conhece. E eu vi isso lá, o cara que faz expedição lá em Israel. Foi lá no deserto, lá para aqueles lugares que só tem morro, terra, não tem nada. Mas ele é pastor de ovelhas. Aí ele falou assim, então deixa eu mostrar, falando com o cara lá. O beduíno, aqueles que são nômades. Aí falou, deixa eu ver se eles me conhecem. Faz primeiro, como que você faz? Aí ele fez lá o barulho, sei lá como que ele fez, as ovelhas vieram. Aí ele foi, imitou as ovelhas, nem tchum. Pode botar até hoje lá, não vai. Então, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Confiam em mim e me seguem. Aí, onde você está? Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e não as qualquer. Isso aí é relacionamento. Hein? Pessoa de casa liga para você. Alô, você sabe quem é. Não vai ver número, não é questão de número. Quando fala oi, você já sabe ou não. Tá? Relacionamento. Pessoa que faz 20 anos que você não fala, quando fala oi, ai, quem está falando? Já não lembra mais, já não conhece. Então, se você não tem relacionamento com Deus, quando Ele vai falar com você, você não conhece a voz dele. Então, como que você vai conhecer a voz dele? O Espírito Santo também ajuda. Porque é Ele que fala. Mas Ele reporta o que Jesus fala e você sabe quando é Jesus e você sabe quando é o Pai. Maravilhoso. Mas é Ele, é o Espírito Santo. Sai da tua mente. Larga a mão de ser eu. Fica na tua. Se relaciona com Deus, tá? Então, tá cheio de cristãos, sabe, que querem um código assim, como que é certo, como que é errado, me dá uma fórmula, mas como? Não tem fórmula, gente. Amor não tem fórmula. É a própria pessoa de Deus. Não é sentir, não. Ai, eu estou me sentindo um amor por você. Não, mas daqui a pouco eu não estou. Então não é um amor verdadeiro. É um amor carnal, que oscila, não serve. O amor de Deus é igual. Você imagina se Deus oscilasse, nós estávamos fritos, né? Já tínhamos ido há muito tempo. Então, vamos ver. O relacionamento com Deus é baseado na graça, ok? O que é a graça? É a pessoa de Jesus Cristo, que fez tudo, é Ele. Você recebe dele para você. Então fica sozinho lá meditando. Vai tempo. Mas você usa todo o seu tempo para você. E ainda para querer fazer coisas para os outros. Você não está capacitado.
se você não está recebendo esse amor dele. Tá ok? Êxodo 20. Você tem que estar capacitado. Então, Êxodo 20, nós vamos ver aqui os versículos 18 e 19. O que aconteceu que é o super exemplo da religião. O povo saiu do Egito, Deus desceu lá no Monte Sinai, começou a falar com o povo. Eles morreram de medo, eles acharam que eles foram morrer e aconteceu isso aqui, 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não te fale Deus conosco, para que não morramos. Então, gente, a religião cria uma distância enorme entre o cristão e Deus. Nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança, o Espírito nasceu de novo, aonde o próprio Deus habita. Agora, o que os cristãos religiosos querem? Ai, pastora, fala para mim. Quer dizer, você ouve Deus, então me fala, mas não é assim que funciona. Por que você não fica sentado lá para Deus te falar? Para Deus comandar a tua vida? Ah, porque você acha que não. Então você não tem relacionamento perfeito com Ele. Você não está confiando, porque você acha que não. Entendeu essa? Cai fora dessa. Crie um relacionamento com seu Deus, pessoal. Ele é suave. Não pensa que ele vai falar aqui, ó, em voz de trovão, de relâmpago, canglor de trombeta, monte saindo fogo. Não! Ele é suave. Você viu que jeito que ele falou com Elias? Tão suave. Quando ele pôs o manto sobre a cabeça, quer dizer, ele entrou em relacionamento. Aí ele ouviu Deus. Fica lá. Agora você faz uma fórmula, vira a Bíblia para cá, para lá, escreve duas coisas, e tchau. Cadê o relacionamento? Você foi lá na minha casa, eu abri a porta, você falou um bando, deixou umas coisas lá, ai, tchau, virou as coisas. Oi. Credo. Não deixou eu falar nada. E pensa nisso, gente. É isso que nós fazemos com Deus, tá? Então isso é religião, você não vai chegar nunca lá. Tenha calma, fique lá. Ele vai ajustar você. Ele está vendo, mas ele não tem espaço ainda. Porque você é você, só você, você. A tua cabeça resolvendo tudo. Não entrou na presença dele. Mas fique lá, buscando, perseverança, até você conseguir. Então, se você tem só aquele tempo, fica aquele tempo buscando, meditando, falando a palavra, ainda não aconteceu nada, mas vai acontecer. É bacana, viu? Não desista, porque eu tô dando dica aqui, porque isso é vida, né? Já dei até exemplo de você ir lá me visitar e falar um bando e coisas, pode ser bonito, pode ser ruim, pode xingar, pode dar até presente, virar as costas e vai embora, eu fiquei de boca aberta. Não consegui falar nada. Saiu correndo. Mal falou tchau. Quer dizer, nem você me conhece, nem eu, muito menos, posso agir, falar o quê? Alguma coisa, fazer para você. Isso aí. Isso não é oração. Não é relacionamento. Não é legal, gente? Passa tempo com ele, você é filho dele. Você ficar junto do pai, você só vai receber. Passa tempo com o seu pai. Pega um pão de queijo, um café. Pai, vem cá, vamos tomar um café junto, papai. Eu te amo, pai, que saudades, como eu preciso de ti. Como o Senhor me ama. Obrigado, pai, obrigado por Senhor ter esse espaço da tua vida para mim, o que o Senhor fez por mim, enviando Jesus. Te adoro, Jesus, eu te amo. Obrigada, Senhor, eu vim aqui para me encontrar com você. Aí você pode cantar louvores, orar em línguas. Eu quero ouvir a sua voz, porque a Bíblia diz, esperei com confiança e ele veio. Mudou completamente a minha vida. Ele falou comigo. Mas antes ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aquietar e saber que eu sou Deus. Não aquietou? Tá valendo? Não vai. Você não põe fé em coisas. Você tem que ter fé em Jesus, porque quando você entrar nele, todo o seu ser, você só vai receber. Você vai lá visitar o seu pai. Seu pai tem tudo. Seu pai tem tudo. Tudo que você precisar. Tudo. Você entra lá, tudo que você precisar, ele te dá. Ele põe em você. Então você não vai sempre lá? É lógico que você vai. Porque você começa a amar mesmo seu pai e dá importância para ele. Então vai atrás de Deus. Ele é o seu pai. Jesus, ele quebrou aquele muro que rompia o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai. Agora, nós éramos inimigos, ele nos fez filhos. Ele nos reconciliou com Deus. Você tem que meditar nisso. Ele não está te esperando para te dar chicotada. Não. Para falar um bando de coisas para você. Não. Ele está te esperando para te amar. Para te ajustar. Então precisa de tempo. Quer fazer tudo correndo? Ou nem faz? Você está perdendo. O dia que você não faz, você perdeu, porque é aquele dia. Você pode viver ontem? Já passou, né? Acabou. O que você não viveu de ontem, acabou. Então, se você não foi andar com Deus ontem, você não teve o que você ia receber ontem. Então, vai hoje, recebe hoje. Porque o que você não receber hoje, você não vai receber amanhã. Amanhã é amanhã. Então, você tem que entender isso. Tá valendo? Você fica andando atrás de quem ou fica cabrunhado. Eu sou pobre, desvalido. Credo, sai para lá. É isso. Nem vem cantar isso na minha orelha, não. Sai fora. Não é por aí que você anda com Deus. Tá? Então, a glória da vida cristã é nós termos relacionamento com Deus. Religioso nunca ouviu falar nisso, relacionamento com Deus. Eu já vai ler o livro do David. Ele falou assim, se você jejuar muito, o diabo vem na tua orelha, mas você está jejuando demais, porque você está vendo que está adiantando. Se você não jejuar, mas é por isso, porque você não está jejuando. Mas você também nem está fazendo nada, não está lendo Bíblia. Olha, se você lê, ele põe defeito. Se você não lê, ele põe outro defeito. Então, gente, não é por aí. É se relacionar. Por isso que o Espírito Santo ajuda. Tá valendo? Eu, quando estou viajando, gente, é avião para aqui, avião para lá, são horas, eu fico orando em línguas, sem parar. Agora, se você não está acostumado a orar em línguas, você vai orar. Depois eu durmo. Vou à noite, eu durmo, graças a Deus. Eu durmo o tempo inteiro. Às vezes, nossa, a estrada está muito buraco. Dura esse carro, sei lá, eu acordo e estou no avião. Não é nada de buraco. Estou dormindo. É sonho, até tudo. Mas nos trajetos, só orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Você tem que ter isso fluindo dentro de você. Porque é isso que o pastor David fazia quando ele chamava aquele bando de gente que vinha e punha lá nós e todo mundo para ajudar eles a receberem, a orarem em línguas. Aí ele fica orando. Sabe por quê? Tem que ser estabelecido. Uma hora que é estabelecido, flui. Por que não flui? Porque não está estabelecido. Tá? Tá valendo? Tem que estar. Então, você tem que ficar orando, até ser estabelecido. Porque sem você perceber, aquilo flui. Está estabelecido. Assim é o seu relacionamento com Deus. Está estabelecido. Eu não preciso programar só aquele horário para estar com Deus. É dia inteiro, dia e noite. Está estabelecido, flui. Então, vamos lá, João 17:3. Estão acompanhando? Amém. Glória a Jesus. Será que eu estou ajudando alguém aqui? Amém. Vai fazer, né, gente, em casa. Mas Ana Maria, agora eu estou no ponto tal, como que eu faço? Isso não existe. Então, João 17, versículo 3, isso aqui eu sempre tenho falado, mas está provado aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que a vida eterna, ela não é um tempo eterno, que eu vou viver com Deus até não sei quanto. Ele está dizendo aqui que é conhecer o Pai em Cristo Jesus já é vida eterna. Então, você já tem a vida eterna, porque você nasceu de novo. Você foi salvo, você tem a vida eterna. Agora, você tem
que viver essa qualidade de vida que Deus já deu. É para viver já a vida eterna, é para começar. Não é quando eu chegar no céu. Você está perdendo tempo aqui. Lógico que o céu é glorioso, maravilhoso, nada se compara, mas nós já podemos trazer o céu para cá. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim como é no céu, seja na terra. É isso aí, já é para ser feita agora. Então, Jesus é a vida eterna agora. Já. Já é a eternidade. É para viver já. Bárbaro, hein? Então, 2 Timóteo 1,12. Vocês estão lendo Bíblia em casa? Bom, quer dizer, de vez em quando eu pego, abro lá e ponho o dedo assim e vou falando, esse versículo não interessa. Aí a religião não faz isso? Aí deixa eu ver esse. Ai, credo, esse muito menos. Não, mas esse aqui tá ótimo para mim, que eu estou abençoado. Oh, glória a Deus. Não é assim que anda com Deus. Bebê espiritualmente, né, quando nasceu de novo, começou a fazer isso, porque outros falavam, né? Abre a Bíblia aí e vê uma palavra. Quer ver a palavra que Deus me deu hoje? Abre a Bíblia. Mas que mentira. Não é assim que você anda com Deus. Né? A palavra de Deus tem que estar no seu coração e na sua boca, ok? Que é a palavra da fé. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele está dizendo isso. Olha só o que é fé, gente. E por isso estou sofrendo estas coisas, não importa o que seja. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei muito bem quem é Jesus, em quem eu creio. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está valendo? Ele diz, eu creio. Então, você tem que... Ele cria em Jesus porque conhecia o caráter dele. Se você conhecer o caráter da pessoa, você vai firme. Se você conhece o caráter de Jesus, que é Deus, você vai firme. Ele não muda. Ele é reto, justo e bom, sempre. E ele julga com retidão, com equidade. Nem para lá e nem para cá. Não tem favoritismo com Deus. Ele ama, mas não tem favoritos. Tá valendo? Ele ama igual. Mesma coisa. Mas ele ama com um amor, vamos dizer, individual. Isso é maravilhoso. Ele ama todos nós, mas ele te ama individualmente, como se só houvesse você. Então você não pode usufruir disso? Fica lá no colo do Pai, com aquele amor, sendo amado, abraçado por Ele, curado, recebendo tudo que o mundo não te dá, nem ninguém e nem você mesmo. Olha que maravilha. Então, gente, vai atrás. É isso aí. Então, por isso que ele falou, eu estou empenhado a seguir Jesus, que eu sei quem Ele é, o meu Salvador, Ele é o meu Senhor e eu creio nele. Confia em Deus, conhece o caráter dele. Você tem que conhecer o caráter de Deus para você confiar nele. Falou? Atos 27. Então, gente, faz alguma coisa pela tua vida aí, você tem que ir atrás dele, ué. Atrás dele é você que tem que ir, porque ele já foi atrás de você e te salvou, né? Agora você tem que ir atrás dele. Mas aí uma vez, a pessoa falou assim, mas escuta, Jesus já não fez tudo, agora para que eu tenho que fazer isso? Ué, estou ensinando, porque senão você não vai ter. Porque é pela fé. Cadê a tua fé? Você anda do jeito do mundo. Atos 27, aqui, gente, aconteceu o quê? Paulo, então, ele já estava sendo enviado para ir para Roma, para o julgamento, não sei o quê, mas aconteceu toda aquela tormenta, aquela tempestade em alto mar, e ele bem que sabia, ele quis avisar o comandante do navio, não vamos, porque vai estar tempestade, mas o cara não quis saber, falou, vamos que se dane. Ele tinha interesses de negócio, não podia ficar esperando, porque era navio cargueiro de grandes comércios, de dinheiro, etc., e punha esses presidiários lá. Então, tudo bem. Aí acontece que vem a tempestade. E qual que foi a condição de Paulo nessa situação? Porque foram 3 semanas, aquele horror, e vendo que ia naufragar, o navio ia naufragar. Então, veja o que aconteceu no versículo 22. Ele diz, mas já agora vos aconselho bom ânimo.
Estava afundando o navio. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Tá? Então veja que maravilha. Vai dar tudo certo, Deus já falou. O anjo veio. O anjo veio e disse que vocês, seres humanos, não vão perecer. Mas o navio inteiro, a carga, tudo vai naufragar. Não tem jeito. Agora, mas ele não falou assim, não, eu creio que vai dar tudo certo. Tipo assim, nós vamos superar, vai ser assim. Não, mas veja o 25 aqui, ó. Vamos ver o 24, dizendo... o anjo falou, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que maravilha, gente, que se você é bênção, quando vier um mal, Deus está te abençoando, abençoa os outros que estão com você. Você tem que entender isso. Isso é o amor de Deus. Você tem que deixar esse amor fluir através de você, para abençoar os outros. Senão nada, nem você nem os outros. Aí 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio que a tempestade vai acabar e vai dar tudo certo. Hein? Ele falou isso? Não. Então, eu confio em Deus, não no que está fora, que sucederá de modo porque me foi dito, vai acontecer exatamente isso. Tá? Então, nossa fé tem que estar alinhada justamente em Deus. E aí ele age no externo, no que dá fora. Tá valendo? Você tem que entrar nessa, porque eu estou falando isso, mas isso tudo é linguagem espiritual. Tudo isso aqui são ações espirituais, que vêm do Espírito, não é nada da cabeça. Mas é daí que daqui de dentro age aqui fora para resolver as situações. Então, Lucas 11, vamos lá. Glória a Deus. Ainda bem, ó, nós temos a Bíblia, minha gente, para nos ensinar tudo. Lucas 11. Então, veja aqui, versículo. Jesus está agora mostrando para nós quem é Deus nosso Pai. No versículo 11 e 12, ele diz, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não é isso? Agora o 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Então tem que conhecer o coração desse Deus que é Pai. Você tem que conhecer. E você tem que saber o que Ele quer te dar, porque Ele só quer te dar coisas que você nunca nem imaginou. Olhos que nunca viram e ouvidos que nunca ouviram, tais são as promessas de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus. Está escrito. Olhos que nunca viram, nem ouviram. É coisas maravilhosas de Deus para aqueles que amam. Conhece Deus, que está unidos, que está em união com Ele. Então, você tem que conhecer o coração do Pai, que Ele te ama, para você receber as coisas. Fica muito mais fácil. Então, você tem que entrar no amor dele. Tá? Saber receber o amor. Se você souber receber, você entra no amor dele. Aí você recebe o que você precisa aqui na terra. Ele começa a fazer favores para você. Legal, né? Valeu? Mateus 9. Vamos ver aqui. Versículo, nós estamos acabando já. Mateus 9, versículo 27. Diz assim. Então, olha aqui. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Em casa, é na casa de Pedro, que ele morava lá, né? E Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Ele falou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram que sim, então por causa da fé eu vou fazer. Mas fé na cura, não, fé em Jesus. Você tem que crer que Ele está agindo, que Ele está operando, que Ele está fazendo. Então, por isso que é o Espírito Santo que te ajuda, senão você não crê nada. Tem que ser com a palavra e o Espírito Santo, sempre. Relacionamento com Deus é com o Espírito Santo, porque é Ele que está aqui vivo
em você com a vida de Jesus Cristo, tá? Então, a fé em Jesus Cristo nos capacita receber dele a cura, porque ele é o que cura, ele é o remédio, é Jesus. Você tem que olhar para ele, o que ele fez por você, para você receber. Agora, tem muita gente tentando receber cura, fica lutando, não sabe mais o que fazer. É só pôr os olhos em Jesus. Mas como que você põe os olhos em Jesus? Num quadro? Não. Ele é o autor da fé. Você tem que meditar no que ele fez. Isso que é pôr os olhos em Jesus. Quando Deus falou para Abraão, ergue os teus olhos e veja. No seu espírito você tem que ver Deus operando. O que ele está fazendo. É ele. Então é o Espírito Santo que te ajuda a isso. Por isso que o Espírito Santo tem que estar na igreja. Nós não todos somos igreja aqui congregando, mas nós somos igreja individualmente. Ele habita aí o Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo é morta. Se ele não atua, a igreja é morta. Trevas, é religião, é mente, doutrina de homens. Não tem a ver, tá? Então, gente, aí qual que é a chave? Parar de olhar para as doenças, para os sintomas. Vem um sintoma? Ah, é isso aqui? É aquilo. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que... Não. Em primeiro lugar, você vai começar a orar e ficar na presença de Deus para você receber a unção que ele libera de cura. Depois você vai no médico. Porque às vezes é só sintoma. Não virou uma coisa que vai te matar. Então, e quando você for no médico, eu não estou excluindo ninguém de ir no médico, porque se não vai morrer. Porque não tem a fé para receber, então vai. Aí, junto com o tratamento, os medicamentos, etc., o que for, fica orando como se não estivesse tomando remédio. Porque quem cura é Jesus. Para você ir crescendo na fé, se aproximando dele, tá certo? Porque é com a fé que nós vamos receber. Então, você tem que ver o que Jesus fez, como que ele morreu, o que ele levou na morte dele, lá na cruz, como que aconteceu com ele, tá? Então, aí que você vai receber de dentro de você o que você precisa, meditando nisso, porque você está glorificando a Deus. Quando você medita em quem ele é, o que ele faz, começa a fluir de você o que você precisa, a fé, inclusive. Porque Deus, ele determinou a fé, porque com a fé o diabo não pode destruir ninguém. Porque a fé é nele, óbvio. Se você tem fé em Jesus, o diabo não pode destruir você, nem ninguém. E nem Deus deixa de abençoar. Não é que ele deixa de abençoar. Chegou na fé, a bênção acontece. Então não tem ninguém segurando. Não é bom saber disso? Ninguém está segurando minha bênção. Eu creio e acabou. E vai lá bater nessa tecla. Vai adorando a Deus. Vai adorando. Não é só confessar versículo sem fé. Confessar versículo sem fé, você não vai chegar em lugar nenhum. Então põe os olhos em Jesus. João 14. E agora nós vamos acabar, gente. É lição em cima de lição. Né? Então, João 14, nós vamos ver aqui agora o versículo 7. Olha aqui que Jesus está ensinando, hein, gente? Que jeito que anda com Jesus, como que conhece o Pai. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, nós temos que contemplar Jesus na palavra. É Ele que está falando. Sempre. Por isso que quando você for ler, você fala assim, hoje eu vou ler, mas essa é a palavra de Deus, eu vou prestar atenção, porque Ele está falando comigo. Ele está falando algo para me abençoar. Algo que eu tenho que fazer. E é isso que vai. Aí você vai conhecendo Jesus. O caráter dele. Ver como ele age em todas as situações. É assim que ele vai agir com você. Em todas as situações. É sempre assim. Não é demais? Então não tem nada oculto, escondido, que Deus não vai fazer, tá? Então, todos os dias lendo, vai prestando atenção na Bíblia. É Jesus que está falando comigo, presta atenção.
E vai se firmando. E vai orando em línguas, né? Porque o versículo que chamar a atenção, você volta. Não tem, às vezes, um que faz assim? Volta, porque ele falou. Falou seriamente com você. Então, volta, fala aquilo alto. Fecha os olhos, medita, fica pensando naquilo, falando. Lê de novo. Vai ficando com aquilo que ele vai te revelar algo para a sua vida. Ele vai te revelar. É assim que ele vai mudando e você vai conhecendo o seu Deus, Jesus, e o que ele fez para você, tá? Só que tem um porém, ninguém conhece Jesus sem a palavra. Você não conhece Deus sem você ter revelação da palavra. Por isso que você tem que ler para ter revelação, que é o Espírito Santo que te dá. Então, quando um versículo chamou a atenção, fica nele. Deus falou, fica nele. Volta, vai outro dia lá nele. Não é para você largar depois e nunca mais ler os outros. Você vai continuar, mas você volta sempre. Ele vai revelando, aquilo vai virar vida e vai te sustentar naquilo que você precisar. Tá? Então, gente, com relacionamento é isso, porque daí você está meditando e falando aquilo, depois você acalma, para um pouco. Você vai ouvir ele falar, algo suave. Ele vai falar. Porque, gente, num relacionamento, 50% é um fala, o outro fala. É 50% de cada no relacionamento. Porque se só um fala, é monólogo. Não é o caso. Então, presta atenção. Você tem que entrar nisso daí. Para você sair de cena. Você ser o que chama atenção. Tá? Porque, né? Não é só Deus que fala. Nós, na oração, falamos com Ele. Nós vamos falando, então eu estou entendendo. Isso aqui, você está dizendo isso para mim? Quer dizer que agora, então eu já sei quem é Deus, meu Pai, porque eu estou vendo você aqui, a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão. Eu estou vendo a sua fidelidade, Jesus. Então Deus Pai é isso. E vai. Você vai meditando, aí você fica quieto, ele vai falar com você. E espontaneamente ele vai falar. Algo espontâneo que surge. Talvez não no primeiro, porque você não está acostumado. Ou ele fala e você não ouve, mas de repente você vai sintonizar. Você vai saber que é Deus. E você vai ser guiado por isso. E aí que a tua vida vai dar certo. O diabo não vai destruir você. Ele não vai poder ficar roubando mais nada da tua vida. Mas depende de você, porque a tua parte é essa. É de você ter fé. Mas a fé é dele que está no teu espírito. Tem que sair de lá. Então você tem que ficar com ele. Essa que é a sua parte, tá? Então é muito bom você estar junto na oração. Não só você ficar fazendo coisa mecânica. Isso aí não vai resolver. Amém? Glória a Deus. O Senhor está querendo você, relacionamento com você, né? Senão ele não ia vir aqui com tanta presença, direto, falando, eu quero você. Vamos orar por esses pedidos aqui. Continue orando em línguas. Kiambareloko, xerebelaha, cambareloko, Senhor nosso Deus e Pai, eu imponho as minhas mãos aqui agora. E com a tua unção que está em mim, ó Deus meu Pai, essas pessoas sejam tocadas agora com o teu poder, em nome de Jesus. Sejam abençoadas agora e todos esses problemas, essas dificuldades se revertam nas tuas bênçãos agora. Em nome de Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço. Você agindo agora com o teu poder, com a tua glória aqui, sendo liberada a tua graça para que todo o mal saia dessas vidas. E andem e entrem nas tuas bênçãos com os milagres que estão acontecendo. E essa oração é estendida para todos que estão aqui presencialmente, todos que estão pela internet sendo abençoados agora, na tua casa, na tua família, na tua vida, nos teus negócios. Em todas as situações da sua vida eu confesso bênçãos agora e eu te louvo, Deus meu Pai, pela paz que está no coração de cada um, a mudança
de visão que está acontecendo em cada um através da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, tudo que está acontecendo em cada um que está seguindo a mensagem do Evangelho verdadeiramente, tendo uma vida transformada, renovada pelo Espírito Santo através da tua palavra, andando, Senhor, nesta largueza de vida que é, Senhor, a tua palavra, as tuas promessas realizadas em Cristo Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem: Amém.